Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Estamos aqui direto do Brasil GRI em São Paulo 2022 para falarmos um pouco com as pessoas do nosso mercado, né? As pessoas que são pessoas importantes do mercado de maneira geral e que podem agregar conteúdo para a nossa conversa do dia a dia. Então hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando com uma pessoa que eu admiro muito, né? Eu acho interessante, vou fazer um comentário na frente dele, porque eu já falei isso para ele. O que eu acho interessante sobre o Hernani é que ele é unanimidade. Todo mundo no mercado gosta do Hernani, então isso é muito legal, né? Eu acho que como personalidade o Hernani é uma pessoa ímpar. Então eu queria falar do prazer, né, e agradecer ao Hernani pela disponibilidade daqui, da gente bater esse papo hoje, falar um pouquinho sobre a Talento, falar um pouquinho sobre quais são os segmentos e o que ela faz no mercado imobiliário, para a gente poder também vislumbrar como é que foi o ano de 22, como é que será o ano de 2023. Então, muito obrigado, Hernani, pela presença. Eu queria que você falasse um pouco de você e um pouco da Talento, antes da gente falar das perspectivas aí para 23 e como é que foi 22. Muito bom, obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade de aparecer aqui. Esse é um programa já muito bem comentado, muito bem visto, e estar aqui é uma oportunidade e fico lisonjeado de estar aqui. Eu sou engenheiro civil, formado na Politécnica, e há 33 anos a gente abriu uma empresa de engenharia, Talento Engenharia, no começo para atuar como construtora. Hoje ainda a gente atua como construtora em alguns segmentos específicos, mas tem uma atuação muito destacada no mercado imobiliário como gerenciadora de obra, né? O que faz uma gerenciadora de obra? Eu entendo que hoje o mercado imobiliário já é um mercado com operações sofisticadas de funding e de operação. Então você tem três grandes players. Você tem o desenvolvedor, o incorporador, desenvolvedor imobiliário, que é a pessoa que tem o conhecimento do mercado. Ele sabe naquele terreno se é residencial, se é comercial, o que tem que produzir, a que preço vai vender, se for residencial, se é 2 dormitórios, 3 dormitórios. Então ele tem o conhecimento de mercado, ele sabe ir no banco pegar o financiamento, ele tem todos os ratings, então ele tem esse conhecimento. Mas o dinheiro hoje está com os fundos de investimento, são os aplicadores que têm uma invejável capacidade de levantar dinheiro para aplicação e o conhecimento de quem são os players que ele confia e vai dar retorno. E tem ainda a terceira figura, que é o construtor. Antigamente você tinha o incorporador, também era construtor. Hoje já o mercado ficou um pouco mais sofisticado, porque incorporar não é fácil, você tem que vender, você tem que repassar, você tem que tomar o crédito, você tem que ter esse conhecimento e você tem uma oferta de construtoras capacitadas para isso. A ligação desses três players é feita pela gerenciadora. A gerenciadora é que garante para o investidor, para o financeiro, para o fundo, que o dinheiro dele está virando tijolo na velocidade, na capacitação que tem, ajuda a incorporadora a escolher a melhor construtora, a desenvolver um projeto mais eficiente e ajuda a construtora também a performar melhor com ferramentas de planejamento, controle de produtividade que a gente faz. Então, na verdade, eu chamo a gerenciadora de catalisador daquela reação química, né? O catalisador, se a gente lembrar as aulas de química lá do colégio, é aquele elemento que ele entra e sai igual, mas ele faz a reação acontecer mais rápida e com melhor qualidade. Esse é o trabalho da gerenciadora e a gente faz isso aí há 33 anos, mais de 7 milhões de metros quadrados que a gente já entregou, em Brasil todo tipo de empreendimento, residencial, comercial, tanto alto luxo quanto Minha Casa Minha Vida, tanto AAA quanto salas comerciais, shoppings, hotéis, loteamento, logística, acho que tudo que é mercado imobiliário, hospital, a gente já atuou. Perfeito, Hernani. Deixa eu só entender, você falou algumas coisas que me chamaram a atenção. Você falou de diversos segmentos. Então, por exemplo, num segmento como o econômico,
você é mais procurado pelo incorporador ou pelo funding de alguma maneira? Porque o funding disso, quase que 100% vem da Caixa. A Caixa tem alguma exigência que exista uma gerenciadora, alguém para poder fazer esse equilíbrio ou não? Não, a Caixa não exige. Tá. A Caixa exige da construtora que ela seja gericada, mas do incorporador e do construtor, mas do gerenciamento é um fornecedor da obra. Tá. Onde a gente é procurado é justamente Minha Casa Minha Vida, o Casa Verde e Amarela, são segmentos que é tudo muito enxuto. As margens são pequenas, você não pode deixar nada sair do programa. Então, nesse caso, o nosso trabalho é muito de monitoramento para não deixar acontecer nenhum desvio. Desvio que eu digo o prazo, escorregou um mês, você tem um mês a mais de despesa indireta, você tem um mês a mais de canteiro. Então, esse controle é muito rígido e trabalhar no projeto, nas soluções técnicas para você reduzir custos. A habitação popular, o foco é muito em custo, em redução de custo e no prazo no que toca a ele não aumentar o custo. Perfeito. Quando você fala nessa controladoria, nesse catalisador que também tem o papel de conseguir ajustar as arestas, você consegue, depois de 33 anos e do número monstruoso de obras, Hernani, ter uma ideia de qual é esse safety? O que vocês conseguiram ajudar num processo daquilo que estava planejado e do que foi executado e daquilo que vocês sabem de obra que não teve a atuação da Talento, por exemplo, como agente catalisador? Você consegue ter uma mensuração disso? Eu estou falando pelo seguinte, a sensação, e eu tenho essa visão pela qualidade de vocês e pelos clientes que vocês têm, que também são nossos clientes na Brain, é que na verdade vocês são um custo, e não uma despesa. Então isso já é algo essencial, Vocês são um custo e não uma despesa, e que esse custo, além de tudo, ele acaba gerando economia. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que é interessante a gente falar isso em nível de gerenciadora, mas muito mais pela qualidade da Talento, que é algo que você, com a expertise, a experiência e a técnica, consegue fazer de maneira muito melhor do que os outros. Uma das funções principais da gerenciadora é, na verdade, tirar os players da zona de conforto. Certo? Porque quando você trabalha com conforto, você trabalha com folga, teu preço, teu prazo sobe. E a gente faz isso com os projetistas, pegando os dados dessas obras todas que a gente já trabalhou e falando, olha, dá para melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali. Tem alguns exemplos até que a gente pode dar. E também com a construtora. Mas no trabalho, o nosso gerenciamento, inclusive, tem um foco diferente. Eu não sou fiscal de obra. Eu não estou lá para brigar e bater na construtora. Estou lá para ajudar a construtora a performar melhor. Então, a gente entra com a nossa experiência ajudando o time. E aí, o fato da gente estar lá faz com que esses bons profissionais performem melhor. E a gente, como é que a gente faz isso? Através de indicadores de eficiência, tanto de projeto quanto de obra. E eu tenho que ter também o meu indicador de eficiência se eu estou performando bem. Se a minha equipe também não pode estar na zona de conforto, a minha equipe tem que estar brigando para conseguir as coisas. Como é que eu meço isso? Eu meço pela economia gerada em todo o processo. Tá? Então a gente mede em todas as nossas obras toda a economia que foi gerada por um ambiente que a gente criou. E é importante falar o seguinte, a gente não é onipresente, não sou eu que vou lá e super-herói resolve tudo. Eu crio um ambiente que às vezes a solução vem da própria construtora porque a gente provocou, vem do próprio projetista porque a gente provocou. E a gente provocou porque a gente tem um background de experiência muito grande e a gente sabe aonde provocar. Normalmente, todo ano a gente mede das obras que estão em andamento e a nossa economia fica aí em média entre 4% e 6% do custo da obra. Tá? Então, um gerenciamento custa de 2 a 3
e ele gera economia de 4 a 6, tá certo? Então, na verdade, o gerenciamento é como você falou, ele é um investimento, ele não é custo, não é despesa. Perfeito. Né? E ele se paga e eu ainda brinco, ainda deixa o mesmo valor na mesa. Né? É um retorno de 100%, é muito interessante. Então, os meus clientes, normalmente são empresas que já perceberam isso, já não enxergam o gerenciamento como um custo a mais, e sim como um benefício que ele vai ter. Isso. E eu sei que você trabalha para fundos, você trabalha para diversos segmentos do setor, mas uma empresa que está construindo, sei lá, um standard de 180 unidades, ela consegue contratar talento para poder auxiliar nela nesse processo e buscar tanto essa excelência, né, como também essa economia? É possível, é viável na sua... Você trabalha para esse público também? A gente tem um cardápio de opções de gerenciamento. Eu gerencio o projeto, eu gerencio o orçamento, eu gerencio às vezes uma tomada de preço com construtora. Na parte do desenvolvimento da obra, a gente pode fazer um gerenciamento full, que dá muito, que é o que dá mais resultado, que eu tenho uma equipe residente na obra, mas às vezes quando a obra é muito específica, por tamanho, por localidade, a gente pode fazer um monitoramento, que é uma visita mensal, quinzenal, ou um acompanhamento, que são visitas semanais, e dependendo do modelo, ele funciona bastante também. Perfeito, Hernani. Eu queria entrar um pouquinho numa especificidade, mas antes disso, queria te perguntar sobre a parte tecnológica. O que a Talento faz, o que para ela é importante em nível de ponta de inovação e de tecnologia? Porque com certeza essas ferramentas que vão sendo criadas e desenvolvidas devem te ajudar bastante no processo, né? Então, eu queria te perguntar sobre retrofit, mas antes eu queria te ouvir sobre essa parte de tecnologia e inovação. Olha, controlar a obra e desenvolver projetos mais eficientes é um item principal nosso de gerenciamento. Mas tem momentos em que você tem que agregar no seu projeto inovações tecnológicas de construção ou de projeto, ou busca de novos players, novos fornecedores. A gente passou um momento agora, está passando ainda, em que nos últimos 2 anos teve um aumento do custo de construção violento, tá certo? Então faz parte do processo de uma boa gerenciadora buscar alternativas para mitigar esse custo que explodiu, tá certo? Então a gente está sempre vendo novos fornecedores, vendo novas técnicas construtivas. Já fomos para a China, fiquei 3 semanas na China visitando fornecedores de material e vendo a viabilidade de trazer material para cá. Então, e sistemas de controle de obra também que minimizam os custos. Uma coisa que a gente conseguiu implantar e que deu muito resultado foi o controle de produtividade que a gente importou da indústria automobilística. A gente foi estudar como ele é feito com professores de universidade e a gente trouxe isso para o mercado de construção civil. Então hoje nas obras que a gente ajuda a construtora, a gente controla por CPF a produtividade de cada operário na obra. Com isso tem um mantra que a gente fala muito, tudo que é medido melhora. A hora que eu estou medindo a produtividade, o operário começa a produzir mais. Ele produzindo mais, ou ele, você exigindo do teu fornecedor que ele coloque uma pessoa mais qualificada, porque a produção dele não está boa, o fornecedor consegue fazer a obra com menos gente. E ele tem a obra na mão, porque qualquer desvio rapidamente é diagnosticado. E aí você, fazendo a obra com menos gente, você cobra menos. Então, no curto prazo, você já começa a ter uma cadeia produtiva que você diminui as perdas, você melhora o teu controle de obra e você produz com menos gente. E você aumenta a produtividade direto. Reduz custos. Então, são ferramentas que a gente desenvolveu internamente e que a gente usa no dia a dia. Eu te fiz essa pergunta porque a gente percebe que, fora nós aqui, nós estamos no GRI,
C-level de grandes empresas. Então, a gente sabe o momento que o mercado vive, mas é muito comum a gente ouvir a indústria da construção ainda é 1.0, a indústria da construção não evolui, a gente usa tijolo. É muito comum a gente ouvir isso. E eu acho uma grande bobagem. Eu acho que existem sim tecnologias construtivas disruptivas. A gente vê uma Tec Verde, por exemplo, no Brasil, trazendo wood framing, e a gente fazendo apartamentos de térreo mais 3, eles fazendo, casas, tudo, e no Canadá eles fazem prédios de 40 andares com wood framing. Então a gente sabe que existe assim, mas o que eu digo é que, como o Gustavo Favoron falou ontem à noite, que a gente acaba minimizando os nossos heróis, nós não podemos minimizar a nossa indústria. Nós temos uma indústria produtiva que cresce, e que pode sim trazer disruptivos modos de construção, mas hoje ela também funciona muito bem, senão a gente não teria uma participação tão grande no PIB, nós não teríamos o desenvolvimento do mercado imobiliário como nós temos. Então é muito importante te ouvir quanto a isso, porque como agente regulador, você tem que ter também essa visão e esse controle dessa tratativa construtiva. E aí a pergunta que eu queria te fazer, antes de a gente entrar, como é que foi 2022 e as suas previsões, o que você imagina para 2023. Retrofit, vocês na Talento já fizeram algum acompanhamento de retrofit? Como que você vê esse mercado? Porque eu percebo um mercado que ainda não se expandiu, não cresceu, não explodiu, tendo uma matéria-prima grande no centro das grandes cidades. Nós temos muita matéria-prima para fazer retrofit. Então eu acredito nesse processo, e acho que seria interessante a gente poder cada vez desenvolver mais. Mas o que eu escuto, principalmente de possíveis incorporadores do mercado, é que eles têm medo que o retrofit é semelhante à reforma de casa, que sai o dobro e demora o triplo do tempo. Então, eu queria te ouvir um pouquinho e como é que é a experiência da Talento nisso. Então, tem vários pontos aí que você levantou, né? Perfeito. Vamos por parte. Primeiro, a parte de indústria 1.0. Existe uma questão de economia de escala. Você vai fazer obra nos Estados Unidos, a gente tem experiência, já gerenciou obra lá. Você tem um parque siderúrgico enorme, então você vai fazer aquelas steel frame ou mesmo as grandes estruturas metálicas que eles fazem. Você tem opções de compra da sua estrutura num preço muito razoável. Aqui no Brasil, você tem 3 siderúrgicas de qualidade. A gente já estava fazendo uma vez uma obra em steel frame, um condomínio de casas, e o forno da Uzi Minas, que era o fornecedor da matéria-prima, pifou. Tá certo? Então o que aconteceu? O fornecedor teve que comprar da Cosipa pelo dobro do preço, tá certo? Porque ele não tinha mais o mesmo acordo. Então quando você tem o mesmo wood frame, você tem pouca escala, você começa a ter preços não confiáveis e muito variáveis. Tem um caso muito antigo, mas que ilustra bem, que é o seguinte: uma empresa grande entrou aqui com um bloco de concreto celular, que era um bloco levinho, desse tamanho assim, e ele aumentava a produtividade, e por ser mais leve, você podia fazer uma estrutura mais leve, uma fundação mais leve, tudo de bom. E aí algumas empresas embarcaram nisso, ainda existe a tecnologia, ela é fantástica mesmo. E muitas empresas fizeram então uma fundação mais leve, fizeram uma estrutura mais leve, começaram, e aí depois de uns anos a empresa quebrou. Ela era a única fornecedora. Depois outras empresas vieram, mas aí já ficou o conceito de que... Tinha estigmatizado isso. Então isso, enquanto você não tiver um mercado com várias opções de fornecedores, você tem um ponto de atenção ali. E a técnica tradicional, ela já é dominada e você está sempre sendo aprimorado. E ela não é ruim, a nossa técnica não é ruim. Pra você ter um exemplo, a gente está entregando agora um prédio em Nova York, em Manhattan. Não sei se você chegou aí quando você... Não, quem foi o Fábio, a visita. Né? Foi na visita. E ele foi feito com técnica de concreto moldado em loco, fazendo forma,
porque o terreno lá você pode encostar nos vizinhos, então ele não era 100% no esquadro, então a estrutura metálica não podia. E era um terreno pequeno, rua estreita, você também não tinha o guincho, né, o guindaste para colocar os equipamentos. E ele foi feito na técnica brasileira, inclusive foi até uma surpresa, uma realização profissional, né, fazer um gerenciamento lá. E eu perguntei lá para o desenvolvedor imobiliário, olha, eu sou do Brasil, eu vou chegar aqui em Nova York e eu vou pedir coisas diferentes do que eu faço. O pessoal vai me atender? E ele falou o seguinte, olha, aqui em Nova York ninguém é daqui, todo mundo veio de algum lugar. Se você pedir coisas certas, eles vão te atender. Se você pedir bobagem, eles não vão atender. E a gente teve a satisfação de 100% das demandas que a gente pediu foram atendidas, né? Porque a gente tem um conhecimento desse tipo de obra que a gente levou para lá. Então, a nossa indústria não é, aquele texto e aquele vídeo que foi passado pelo Gustavo ontem, é muito representativo. A gente se diminui um pouquinho, né? Acho que tem muita tecnologia, sim. Tá? Com relação a retrofit, o retrofit, se você não estudar bem, o retrofit é uma caixinha de surpresa, tá certo? Eu acho que o retrofit é uma coisa fantástica. A gente já fez, sei lá, mais de 30, 40 prédios de retrofit. Rio, São Paulo, né? Fora de Rio, São Paulo, acho que a gente não teve, não me lembro aqui. Porque você tem prédios antigos numa região já consolidada, com transporte, com energia, com água, com esgoto. Infraestrutura total. O metrô está ali na porta. E antigamente os coeficientes de aproveitamento, as taxas de ocupação dos terrenos eram maiores. Então você já compra um potencial construtivo bom. E normalmente os negócios são bons porque o prédio às vezes está desvalorizado pelo mau uso, pela má conservação. O desconto é bom. O desconto é bom. Agora, se você... Todo o retrofit, a gente inclusive teve muito estudo que a gente fez que a gente orientou a não comprar o prédio e não fazer o retrofit, porque a obra ia sair mais cara. Então, o trabalho prévio hoje, todo cliente nosso, quando ele vai comprar um terreno, ele recebe o estudo de massa do arquiteto e a gente vai lá olhar o terreno e precificar isso. Isso entra numa esteira que já tem, é greenfield, é fácil, eu pego meu banco de dados com essas 1.300 obras e a gente acha obras similares e dá preço. O retrofit não. O retrofit eu tenho que ir lá no local, a gente olha, vê a qualidade das instalações, a qualidade da estrutura, vê o projeto que quer ser feito lá e aí a gente faz uma estimativa um pouquinho mais precisa. Se você não fizer essa prospecção e essa estimativa, você corre riscos de realmente ter surpresas desagradáveis aí, né? Mas eu adoro a conversa assim, porque eu acho que a gente consegue, num bate-papo rápido, Hernani, desmistificar 2 pontos importantes. O primeiro, da síndrome da gata borralheira, né? Que nós somos ruins, nós somos ruins, nós somos ruins. E o segundo, que o retrofit, ele é viável, desde que bem analisado, desde que com coerência, você consegue analisar e fazer aí pelo menos um cálculo de viabilidade, né, para poder verificar, porque é isso que você falou, né? Se a gente parte da premissa que localização ainda é o item mais importante na tomada de decisão da compra, a gente tem grandes oportunidades de reviver os centros, né? Eu estou falando isso porque a gente está vivendo isso em São Paulo, com um projeto, o Reviver Centro do Rio, né, que, poxa, se você levar população, vida 24 horas para essas regiões, eu não tenho dúvida que nós teremos regiões maravilhosas, né? E nós temos história, principalmente na Europa, que aconteceram, né? Regiões que estavam totalmente degradadas e que foram remanejadas e que estão hoje vivendo o seu ápice, né? Então, eu realmente queria quebrar isso e você falou algo que é muito importante e impactante para a nossa audiência saber sobre isso. E agora, Hernani, só para a gente poder ir caminhando... E só complementar um pouquinho. Pois não. O retrofit, se bem conduzido, ele promove toda uma revitalização urbana
no seu entorno. Quer dizer, o poder público, junto com a iniciativa privada, se incentivar esse tipo de obra, você com pouco investimento público, você revitaliza, você traz novos moradores ou novas empresas, é só você dar o incentivo certo. Eu acho, inclusive, que a gente está no ponto hoje dos governantes entenderem isso e incentivarem esse tipo de atuação. Concordo em gênero, número e grau. Tem que também ter algum tipo de incentivo para também quebrar essa barreira, abrir essa picada, né? Que é você levar público também para essas regiões degradadas, que vai, sem sombra de dúvida, valorizar, e para o ente público vai ser algo muito melhor. Né? Hernani, para a gente poder ir caminhando para o final do nosso bate-papo, eu queria te ouvir rapidamente como foi 22, como foi a vida da Talento em 22 e quais são as perspectivas de vocês para 23. Como, inclusive, já está esse movimento no final do ano, nós estamos aqui no dia 10/11, né? Como é que está esse movimento no final do ano com as perspectivas para 23? É importante, só vou regredir um pouquinho mais, a gente teve, em função de agosto de 2020 para frente, a gente teve um crescimento, depois o pessoal entendeu como é que o mundo ia acontecer durante a pandemia, houve uma retomada muito grande, a gente teve alguns segmentos que realmente cresceram muito, basicamente o logística por causa do e-commerce, loteamento, porque muita gente foi querer sair de São Paulo, né? E com o home office podia trabalhar um pouco mais longe. E o residencial, porque também teve um movimento, antes tinha um conceito de você morar mais apertadinho, mas morar nos lugares mais centrais e perto do seu trabalho, o seu quintal era a cidade. Na pandemia, o cara ficou preso ali num apartamento que ele podia ir para o maior, e aí ele fez esse movimento, né? Então a gente teve um crescimento grande e um crescimento muito rápido, uma retomada muito rápida. A cadeia de fornecedores da construção civil estava exprimida desde 2016, muitos fornecedores quebraram, muitos fornecedores saíram do mercado, então você tinha uma cadeia desestruturada e uma retomada rápida. Isso gerou um aumento do custo da construção violento. Perfeito. Para a gerenciadora, esse é o momento em que a gente é mais demandado. Que me ajuda a resolver esse problema. A controlar. A entender e achar soluções alternativas. Claro que a gente não vai tirar todo o aumento do custo. Se você for olhar nesses 2 anos que a gente passou, a gente teve aí uma inflação acumulada de 12%, 14%. Um INCC acumulado de 27, 28. O dobro, basicamente. Tá certo? O dobro, basicamente. Mas você teve alguns materiais, por exemplo, o aço subiu 100%, tá certo? O concreto subiu 60%. Cobre e alumínio em torno de 45%, 50%. Então, dependendo da tua fase de obra, são aumentos violentos. A gente teve, então, um aumento de demanda de serviço para a gente ajudar a controlar e, principalmente, entrando ainda na fase de projeto, ajudar a gerar obras que mitigassem esses aumentos. 2022, essas obras foram sendo entregues e aí tem a indefinição política segurou um pouquinho o mercado, tá certo? Então você tem um problema de preço subindo, tá certo? Aliás, de custo subindo. E o preço de venda, por causa da indefinição política, então o mercado deu uma segurada que para a gente vai refletir, na verdade, um pouco mais para frente, quando a gente entregar as obras, se elas não forem repostas, né? Perfeito. Por outro lado, a gente está vendo o seguinte, tem um conceito, e eu compartilho desse conceito, de que a atividade econômica, o planejamento econômico foi dado numa direção. O Brasil tomou medidas de aumento de taxa de juros antes que o resto do mundo. Isso vai se refletir a partir do segundo trimestre do ano que vem, e a expectativa é que esteja uma taxa de juros quase metade do que é hoje,
no meio do ano que vem. Se isso acontecer, com uma inflação controlada e uma taxa de juro, e foi outro fator que ajudou a esse crescimento na pandemia, foi uma taxa de juros baixa, historicamente baixa, e que o dinheiro vai direto para a atividade produtiva e a atividade imobiliária foi uma das mais beneficiadas. Se essa situação voltar a acontecer, e pode acontecer, eu diria até que é provável, não só possível, é provável que ela aconteça, quem tiver imóveis na lançamento nesse momento, ou imóvel na prateleira, vai surfar essa onda. Perfeito. Então hoje a gente está sentindo, definida a eleição, uma retomada de compra de terreno, de geração de novos empreendimentos, para que quando essa taxa de juros ficar pronta, lembrando que você compra um terreno até desenvolver o projeto e aprovar na prefeitura, leva de 8 a 12 meses, tá certo? Então, está tendo já essa procura para que quando esse momento chegar, o produto está na prateleira. O produto está na prateleira e ele pega esse momento. A gente está sentindo essa retomada agora, a partir dessa definição toda. Perfeito. Eu concordo com você e acho que é um caminho mesmo. A gente viu aqui nesses dias, né, e veremos hoje, tenho certeza, no dia inteiro ainda, muito desse momento, né? Algumas indefinições ainda, porque o novo governo ainda não mostrou ministério, algumas coisas, mas a gente percebe que as pessoas não estão desanimadas, né? Que elas têm um horizonte, estão olhando para frente realmente. Isso é muito bom e importante para o país de maneira geral. E o nosso mercado é muito importante. Nós somos criadores de emprego, né? A gente tem uma movimentação muito importante no mercado de maneira geral. Hernani, só posso te agradecer. O bate-papo é muito legal, muito gostoso, né? A gente podia ficar aqui o dia inteiro. E realmente eu queria convidá-lo a nos juntar à Brain e a Talento, para a gente também produzir conteúdo, buscar alternativas aí para estarmos juntos no caminho. Vai ser um prazer se a gente tiver essa oportunidade de estar junto com pessoas de grande índole e de muita experiência como vocês. Então, realmente, muito obrigado pelo tempo despendido aí, pelo nosso bate-papo. Eu agradeço a oportunidade. A Brain é uma líder de mercado e a gente é sempre bom estar sempre junto aos líderes. Já é famoso esse bate-papo aqui, muito bem visto, muito bem recomendado. Eu só agradeço a oportunidade de estar aqui. Assim, se você quiser um dia ficar conversando o dia inteiro, né, a gente fica aqui, não tem problema nenhum. Conversar sempre é bom, conversar com gente inteligente mais ainda, porque a troca de ideias, você aprende, eu aprendo todo dia que eu piso numa obra, mesmo sou formado já há quase 40 anos, mas todo dia que eu piso numa obra, eu vou visitar um fundo, eu aprendo com o pedreiro, aprendo com o estagiário, aprendo todo dia. Conversar é a melhor coisa do mundo, né? Perfeito. A gente está à disposição. Concordo com você e acredito nisso. Gente, muito obrigado pela nossa audiência, né, por vocês assistirem mais essa conversa de mercado com a Brain. É um prazer estar aqui dentro do Brasil GRI 2022, falando com o Hernani, falando com as pessoas, para a gente poder trazer informação, né, e trazer como é que é o posicionamento do mercado aí para esse final de ano, começo de 23 e o ano de 2023. Nos sigam em nossas redes sociais, aproveitem aí, nos indiquem. Esse é um bate-papo diferenciado, conseguir falar com os líderes de mercado, ouvir essas lideranças de mercado é muito importante. Então aproveite aí para nos seguir e curtir o nosso canal, seja no YouTube e nas mídias sociais de maneira geral. E conte com a gente aí para mais bate-papos de qualidade e mais informação e conteúdo. Um forte abraço e até a próxima.